Eu trouxe aqui alguns exemplos. A Diana tinha um marido caladão, né? Ela era a esposa sentimental, que falava muito, e tinha um marido caladão. O que ela fazia? Ela falava, jogava na cara, fazia tudo. Esse marido caladão se fechava. Sabe o que ela entendia com isso? Ela entendia assim, tá vendo? Quem cala consente. Quem não tem essa crença? Quem cala consente. Quando, na verdade, esse marido estava entrando em profunda dor. Até o momento que ele não quer mais. Olha só. Por quê? Gente, isso é normal, né? A gente entende a mente do outro com base na nossa própria mente. Então, se ele ficou quieto, o que ela entendeu? Que ele estava consentindo. Não, muito pelo contrário. Ela estava o colocando cada vez mais em dor e empurrando ele para fora de casa, tá? Ó, outra, a Alessandra da T7. Ela também era muito sentimental e tinha um marido caladão. Gente, sabe o que ela fez? Ela não acreditava que ela tinha feito isso. Eles são evangélicos. Quando ela descobriu a traição e ela queria falar com ele sobre a traição, sobre os detalhes, ela queria que, né? Ela queria que ele falasse, que ele contasse, que ele expôsse os sentimentos, por que ele tinha feito aquilo, e ele não fazia isso. Sabe o que ela fez? Ela foi lá no pastor da igreja dela, falou pro pastor falar com ele. Gente, esse homem não sabe onde enfiar a cara, porque ele é um marido caladão. Ele é um marido que tem a vergonha, tem a culpa, a humilhação. Então, quando ela foi e falou isso pro pastor, ela expôs esse marido de uma tamanha forma que ele não queria nem olhar na cara dela mais. Olha só. E eu sei, gente, claro que eu sei que vocês estão fazendo tudo isso por amor, para tentar superar essa dor, para tentar restaurar o casamento de vocês. Mas se vocês não têm esse conhecimento que eu tô mostrando para vocês de como a mente funciona, vocês podem estar fazendo tudo dando um tiro no pé, tá? Jogando anos do casamento de vocês no lixo. Depois eu tive a Vanessa da T7. A Vanessa foi um pouquinho diferente. A Vanessa é do jeito, deixa que eu faço. E o marido é o marido intenso. Então o marido dela era muito grudinho. Ele falava assim pra ela: mas você nem percebeu que eu cortei o cabelo? Nossa, mas você não vai sentar aqui comigo? Nossa, mas a gente não vai assistir um filme juntos? E ela era muito prática, muito rápida, né? Querendo fazer as coisas, tudo ao mesmo tempo e tal. E ela falava assim: Paula, eu não entendi por que ele era desse jeito. Eu não entendia por que falar que ele tinha cortado o cabelo pra ele fazia tamanha diferença. Pra mim isso era nada a ver. Entende, gente? Então, vão percebendo isso. O quanto coisas pra vocês não são importantes, mas são importantes pra eles. E aí ela se coloca nesse lugar, né? O que vai mudar em mim se eu falar pra ele, se eu reparar? Porque ela falava assim: Paula, eu reparava que ele tinha cortado o cabelo. Mas isso pra mim nem passava pela minha cabeça, então eu não falava nada. O que muda pra ela? Quando ela começa a olhar que aquele marido cortou o cabelo, quando aquele marido tá com uma necessidade maior de alguma coisa, ela falou: não muda nada pra mim, mas muda muita coisa pra ele. E é nesse lugar, gente, que eu quero levar vocês, pra tudo aquilo que nos aproxima e pra tudo aquilo que nos afasta dentro dessa relação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Meu Deus, ele deve se sentir horrível. Se sentiu, Raquel. Ele se sentiu muito mal. Sim, é possível superar a dor da traição em 4 semanas. Eu superei. Ah lá, a Elaine falando aqui com vocês da T10, né, Elaine? Gratidão por estar aqui, querida, compartilhando a sua história com outras mulheres, tá? O meu é assim, queria ficar grudado, eu sempre fui desligada. Entende? Então, assim, ele tem um porquê. Aqui dentro da jornada, eu aprofundo com vocês, né? Por que ele é desse jeito? E por que você é desse jeito? E aí a gente começa a ir para um outro olhar, né? Aí eu trouxe aqui pra vocês a Grace da T10. A Grace da T10, a Elaine tá aqui, ela não me deixa mentir, que ela é da turma dela também. Ela falava assim: então, a Grace era muito controladora. E o marido dela era totalmente sentimental. Então, gente, uma mulher controladora, não, ela era a mulher dona da razão. É o marido controlador, a esposa é a dona da razão. E aí, esse tipo de mente é um tipo de mente mais frio. É um tipo de mente que quer fazer as coisas acontecerem. Mas ela não para se apegar. Nossa, será que ele ficou sentido? Nossa, será que ele se magoou? Nossa, será que ele tá pensando alguma coisa? Não, esse tipo de mente não pensa assim. E o marido era exatamente o contrário. O marido fazia tudo por ela.
dava tudo, atenção, tava ali, presente, e ela pisava, ela empurrava, e depois da traição, piorou muito. Porque ela nessa postura de dona da razão, gente, imagina como que era esse dedinho na cara. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo, e ela foi afastando ele, até o momento que ele saiu de casa. Ele saiu de casa nesse movimento, porque ele disse, agora eu não aguento mais. Entende? Então, quando a gente não entende como as mentes funcionam, a gente pode estar dando um grande tiro no pé. O meu é assim, queria ficar grudado e eu sempre fui muito desligada. Sim, T10. Eu quero muito superar a dor da traição. Arlene T10 aqui, ó. Depois que descobri como a mente dele funciona, fiquei mais observadora e agora elogio sempre e paro tudo pra ficar coladinha com ele, pois pra ele é muito importante. Tá vendo, gente? Quem vive a jornada sabe. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, agora elas vivem, elas fazem isso na prática. Seu marido tinha rigidez, não tinha, Arlene? Se eu não me engano, seu marido tinha... Ele era muito do marido exigente, não era? Me conta aí. Sabrina T10. E o meu psicopata e masoca, exatamente, Sabrina. É aquele que é o controlador, né? E também tem um pouco do marido caladão. E aí, gente, quando você vai pra esses lugares, e eu não entendo isso, eu realmente faço todo esse movimento de empurrar o outro pra fora. Porque não dá pra ficar, né? Não dá pra ficar. Aí eu trouxe aqui o exemplo da Cláudia T10. O marido dela, o marido era o caladão e ela era o deixa que eu faço. E aí, sabe o que aconteceu depois que ela vivenciou a jornada? As meninas T10 que estão aqui não me deixam mentir. O que foi que aconteceu com ela? Quando ela passou pela jornada, o marido dela cancelou o divórcio. O marido dela cancelou o divórcio e está voltando para casa. Por quê? Porque é um movimento em que a gente se conecta, tá? E aí, ó, eu trouxe aqui pra vocês, né? A pior coisa que a gente pode fazer sem esse conhecimento é exatamente isso. Ô, Juliana, não existe dicas, Flor, de como lidar com esse marido. Ou você entende a mente dele, ou você não entende a mente dele. Um passo que você dá num deslize, você perde tudo aquilo que você construiu. Não é uma coisa. Gente, quando a gente vem pra esse lugar de entender a mente, eu entendo a mente dele, por que que ele mente, por que que ele parou de mentir, por que que ele pediu perdão, por que que ele não pediu perdão, por que que ele traiu, por que que ele vai deixar de me trair a partir de agora, como ele funciona na sexualidade, o que que é bom, o que que é ruim, o que que aproxima, o que que afasta, como eu falo com esse marido, isso eu falo desse jeito, não falo desse jeito. Gente, é assim, ó. É interessante que eu tô trazendo pra vocês um mundo, mas vocês só querem a pontinha do dedo. Entende? É muito grande. O que eu tô trazendo pra vocês como conhecimento é algo realmente muito grande que mudou a minha vida e mudou a vida de muitas e muitas mulheres. Então não é isso que vai resolver. Eu tô te dando o pacote inteiro, download inteiro, pra você ter tudo isso na tua vida. Pra que você nunca mais dependa de muleta nenhuma. Nem de medicação, nem de anos de terapia, nem de pai, nem de mãe, nem de nada. E nem de dependência emocional desse marido.